pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Obrigada aí pela participação, pela presença de todos e todas. Inicialmente era uma palestra que a gente tinha incluído, né, Graciele, no nosso tema aí da semana, do mês da mulher. E aí, conversando com a Graciele, a gente entendeu que é um tema, né? A gente vai falar um pouco de felicidade, de bem-estar, de emoções positivas. E nesse momento que nós estamos vivendo aí do mundo, né? De tudo que a gente está passando. Então, qualquer momento que a gente pode falar de boas emoções, de bons sentimentos, acho que é bem-vindo, né? Então, a Graciele, ela é uma especialista aí no tema, estuda bastante a psicologia positiva e eu achei, assim, por bem a gente está disseminando e oferecendo isso para todos os nossos colaboradores, esse momento aí de partilha, né, de falar de coisas boas, de bons sentimentos e trazer esse bate-papo para vocês. Uma sexta-feira, 4 horas da tarde. Acho que é um bom momento, né? Então, seja bem-vinda, Graciele. Obrigada aí mais uma vez, por nos brindar aí com seu conhecimento, com toda a sua experiência, sua simpatia. Tá bom? Muito obrigada e que todo mundo possa aproveitar, e assim como eu também vou aproveitar esse momento. Obrigada, Graciele. Alexandre? Eu também quero agradecer, na verdade, agradecer as pessoas pela participação, agradecer a Graciele pela oportunidade e até pela oportunidade de ser um evento para todos, porque acho que felicidade, de fato, a gente está num momento que ela é mais importante do que nunca. Acho que a gente está vivendo um conjunto de adversidades. Eu vou falar até uma opinião de leigo, mas eu acho que, me perdoa, Graciele, se eu falar alguma grande besteira, mas a minha visão é que, assim, a diversidade da vida vão acontecer sempre. A forma como você lida com elas pode fazer muita diferença entre você, não vou chamar de escolher, mas você ter uma atitude que vai levar para uma infelicidade, um sofrimento, ou você enfrentar aquilo de frente ou até aceitar. Eu acho que aceitação e enfrentar de frente é uma maneira de você ter um caminho, eu não vou chamar feliz, mas não infeliz. Então, e a gente está vivendo isso agora, né? A gente está passando por um período horroroso, assim. Para não, vou pintar com as cores que são, né? E eu acho que a gente, na Terra Santa, está trabalhando da melhor maneira possível. Tivemos uma série de dificuldades e eu vejo que a gente está escolhendo conviver com algumas e enfrentar outras e estamos saindo bem dessa. Então, assim, eu acho que é um tema importantíssimo. Agradeço aí a oportunidade de falar umas palavrinhas e agora eu vou aprender com você, Graciele. A palavra é sua aí. Ótimo, ótimo. Obrigada pela presença de todas, né? Pelo tempo de vocês. Alexandre, é isso mesmo. É um tema que eu acho que é ainda mais relevante nesse momento, que as nossas emoções estão maximizadas, né? O medo está maximizado, a tristeza pelo luto está presente aí. Então, falar de felicidade não só é possível, como é necessário. Então, Camila, obrigada pela confiança de sempre, pela parceria. É um prazer estar aqui com vocês. E eu sou uma apaixonada por esse tema, verdadeiramente apaixonada por esse tema. Então, é algo que eu tenho muita felicidade de sempre poder falar. Eu vou colocar a minha tela aqui para vocês. Estão vendo a tela? Gra, a gente vai abrir para perguntas, né, no final, se todos quiserem, assim, quem quiser fazer perguntas, pode ir colocando no chat, e à medida que a gente for passando no decorrer da palestra, se as perguntas forem aumentando, a gente dá uma pausa, né, Graciele, para trocar aí, para bater um papo, que a ideia mesmo é ser interativo, tá? Então, podem perguntar, podem expor as opiniões, a gente está aqui para ser uma coisa bem leve e gostosa esse momento, tá? E eu vou pedir licença aqui para fechar o vídeo, mas também eu estou por aqui fechar. se vocês precisarem de alguma coisa. Fechou, tá bom, também vou fechar aqui. Ok.
Então, vamos lá, podem colocar as perguntas no chat, é importante que coloquem no chat ou que já fale, pergunte, a gente vai interagindo, porque eu acho que se deixar para pensar na pergunta no final, muitas vezes pode não vir, então não perca a oportunidade, surgiu aí algo, coloque comentários no chat também, do que vocês pensam sobre o assunto, que eu acho que também vai criando essa interação nesse nosso grupo. Então, vamos lá. Meu projeto de felicidade é um tema que está dando um pouco de retorno, não está? Parou. Ótimo. Estão me ouvindo bem? Camila, estão me ouvindo bem? Sim, tem alguém que não está ouvindo bem, que está dando... Tá. Quem não estiver ouvindo, escreve aí, por favor, no chat, tá? Mas se tiver tudo, se ninguém escrever, porque tá ok. Tá bom. Qualquer coisa me avisa, tá? Tá, pode deixar. Então, por que eu coloquei meu projeto de felicidade? Porque a felicidade não é algo que simplesmente cai do céu. A gente fala que a gente precisa se esforçar até para ser feliz. Então, esse meu projeto de felicidade é também para que nós saibamos o que nos faz bem e que a gente tenha essa disciplina de exercitar pequenas ações de autocuidado, bem-estar, para criar a felicidade que a gente precisa. E aí vem essa questão, né? É possível ser feliz em meio ao caos? A gente sabe que a gente está vivendo um momento difícil, para uns mais difícil, para outros um pouco menos. Mas... Não está aparecendo a imagem, tá? Não compartilhou, acho que porque não compartilhou. Deixa eu ver aqui. Não está compartilhando a tela? Não. Deixa eu ver agora. Tenta novamente. Agora está aparecendo a sua imagem. Estava mostrando o seu Explorer. Eu acho que talvez tenha que compartilhar a tela de trabalho para poder mostrar. É engraçado, para mim ele está aparecendo a apresentação aqui. Deixa eu parar e voltar. Agora apareceu, agora vai dar certo. Sim, agora sim. Ótimo, agora foi. Então ótimo. Então aí o tema, né, o meu projeto de felicidade e essa pergunta, é possível ser feliz em meio ao caos? Muitas pessoas se culpam até. Esse momento eu tenho percebido algumas pessoas se culpando por estarem felizes. Então eu acho que é importante falar sobre o tema, porque eu tenho ouvido algumas discussões, mas será que dá para ser feliz no meio desse caos? Será que a gente pode se permitir ser feliz com tanta dor, com tanto sofrimento? E, na verdade, a felicidade também é uma forma de autocuidado. A gente não vai conseguir viver com a tristeza o tempo inteiro, e a gente não vai conseguir viver com medo o tempo inteiro. Então, cultivar a felicidade não só é possível, mas é necessário nesse momento, porque a gente sabe que as emoções negativas, elas afetam também a nossa saúde, elas afetam de alguma forma a nossa imunidade. Então, é fundamental que a gente olhe para a felicidade e perceba, tanto na felicidade quanto em ações de bem-estar e de saúde mental, o que nos faz bem, o que faz sentido para nós. E aí a gente vê muitas estratégias de bem-estar e de saúde mental, e eu vou trazer algumas para vocês, tá? Então, nesse momento é ainda mais importante a gente cultivar a felicidade. E aí eu trouxe 3 questões aí para a gente refletir. Primeiro, não existe caminhos curtos para a felicidade. A felicidade verdadeiramente é construída e não é algo que é fácil de ser conquistada. É algo que exige de nós, primeiro, autoconhecimento. É saber exatamente o que te faz bem, porque não existe uma fórmula que funcione com todo mundo. Então, ter essa consciência, o que me faz bem, o que não me faz bem, e o que é possível, né? Eu ter um meio termo aí, o que é possível tolerar, que não é nem infelicidade, nem felicidade, mas que pode gerar também bem-estar para as pessoas que estão ao meu redor, porque a gente também
não vive sozinho. Então, a felicidade, cada vez mais, os estudos de felicidade mostram que a felicidade é construída também nos relacionamentos. Relacionamentos é um pilar importante da felicidade. Uma segunda reflexão importante é: não coloque a felicidade no futuro, ela acontece no agora. Muitas pessoas falam: quando eu conseguir tal coisa, eu vou ser mais feliz. Quando eu tiver tal condição, eu vou ser mais feliz. Ou quando eu tirar férias, eu vou estar feliz. Ou quando meus filhos chegarem a tal estado aí, eu vou estar realmente feliz. E, na verdade, os estudos da psicologia positiva, que é a ciência da felicidade, elas mostram que a felicidade ela acontece muito mais no aqui e no agora. Ela acontece muito mais na nossa verdadeira presença. Até um conceito de felicidade que eu gosto muito, ele fala que felicidade é não querer que nada seja diferente daquilo que é. Olha que interessante isso. É não querer que nada seja diferente daquilo que é. Então, é aquela sensação de que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que você escolheu fazer. Então, e essa sensação é breve. Você não vai conseguir passar o dia inteiro com essa sensação. Quer dizer, é difícil uma pessoa ser feliz o tempo inteiro. Então, perceber os momentos de bem-estar e de felicidade, cultivá-los dentro do possível, e através do autoconhecimento, e ampliando esse repertório, e cada vez mais aumentando o seu leque de estratégias para o bem-estar e para a saúde mental, e momentos de bem-estar e felicidade, pequenas alegrias aí. E a terceira questão que é importante a gente pensar é: não delegue a felicidade para o outro. Então, a gente vê muito até em histórias de romance, em casais: eu vou te fazer feliz, não é? Tal pessoa vai me fazer feliz. E, na verdade, isso não existe, não é o outro. A felicidade não está fora, a felicidade está dentro. Isso é tão forte que muitas pessoas, quando pensam que vão encontrar a felicidade em algo fora, no momento em que alcançam, vem uma sensação de: e agora? Eu esperei tanto por esse momento, eu coloquei tanta expectativa em relação a isso, e agora que eu consegui, o que eu faço? Tá? O que eu vou fazer de agora em diante? Então, é fundamental que a gente saiba que a felicidade é construída por nós. É claro que o ambiente pode ser mais favorável ou menos favorável à felicidade e à motivação, que são os motivos para a ação, mas ela não depende do outro ou do ambiente externo, ela pode ser construída internamente, tá? Não só pode, como deve, aliás. Nesse momento, é importante a gente pensar: quais são os meus maiores medos hoje? Onde está a minha cabeça hoje quando eu penso em medos? Na terapia comportamental cognitiva, a gente olha muito para alguém que tem alguns medos e a gente faz uma técnica que eu gosto muito, que é: o que é o pior que pode acontecer? Essa é a grande pergunta, porque muitas coisas são catastrofizadas na nossa cabeça, não são reais. Mas a gente está vivendo uma situação onde os medos são reais. Então, assim, quando a gente pergunta o que é o pior que pode acontecer, o pior que pode acontecer é verdadeiramente a gente perder entes queridos ou até acontecer algo com a gente, com a nossa saúde. Então, esse medo que antes era algo distante, que a gente via até na psicologia como algo que era criado, a gente percebe que hoje ele é real. Mas mesmo ele sendo real, você colocar ele em um volume aceitável é fundamental. Então, o medo está presente? Tá. Mas qual é o volume que eu estou dando para essa emoção? Né? Eu não posso deixar de ter medo, porque nesse momento o medo também vai nos ajudar a manter o protocolo, né, de saúde, de cuidado, de autocuidado aí, e também de cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Mas qual que é o volume que a gente está dando para essa emoção? Porque se o volume for muito alto,
ela pode criar uma proporção na sua vida que não haja espaço para outras coisas. E a vida hoje não é só de medo, existem muitas outras coisas na nossa vida que a gente precisa olhar e cultivar, né? E cuidar. Eu trago a pirâmide de Maslow, que é uma teoria super antiga, mas que eu acho que agora ela volta a ter uma relevância. Porque esse medo que a gente sente, ela afeta as nossas necessidades fisiológicas que estão na base da pirâmide, em maior ou menor grau. Então, também olhar para as pessoas e verificar que nesse momento as necessidades fisiológicas e até de segurança, pensando aí na nossa segurança, nesse medo de ser contaminado, então essas duas bases da pirâmide, que no estudo dele, ele dizia que só quando uma tivesse satisfeita que a outra iria, né, crescendo, e aí tem outros estudos depois dele que falam que não, que a gente pode trabalhar todas elas de forma mais automática, em paralelo, mas olhar para essas necessidades fisiológicas e de segurança e ver qual o impacto que elas estão tendo em mim. Então, que desconforto que essa situação está trazendo para mim e como eu consigo lidar com ele, tá? Como eu lido com o desconforto. E aí eu acho que esse é o momento propício quando Alexandre fala... É possível, nesse momento, a gente também aprender com tudo isso. E eu acho que a gente está no momento em que a gente tem que aumentar a nossa autoconsciência. Então, como eu reajo ao desconforto? Qual que é a minha maneira de funcionar quando algo não pode ser feito do jeito que eu planejei? E a gente está vendo que o nosso planejamento muitas vezes está sendo impactado por várias coisas externas, a gente não está tendo controle, e nós que somos de organizações, de empresas, mais ainda a nossa necessidade de ter controle e planejamento, não é? A gente cresce em cima disso. Então, olhar para isso e pensar como eu reajo, como eu funciono, que desconforto é esse que está acontecendo aqui dentro de mim? E aí perceber essas emoções. Quer dizer, aqui eu trago muitas emoções que eu tenho visto e que são muitas vezes dualidades. Então eu percebo que as pessoas às vezes se sentem culpadas por estarem bem, por estarem felizes em alguns momentos. Eu percebo ansiedade, eu percebo angústia, eu percebo irritação, insegurança, preocupação, mas também eu percebo muitos movimentos de generosidade, muitos movimentos de compaixão, de amorosidade, de empatia, de cultivo ao bom humor, porque o bom humor é algo que nos ajuda a lidar com tudo isso também. Então, como é que a gente pode cultivar momentos de bom humor? Foi um dia difícil, aconteceram coisas que estavam fora do meu controle. Em vez de chegar em casa e ver notícias, talvez o que eu posso fazer para inserir algo de bom humor no meu dia, para eu acabar o dia com a cabeça um pouco melhor, tá? Isso são estratégias de saúde mental, pequenas estratégias de saúde mental nesse momento. Então, os estudos mostram que cada vez mais, ao invés de brigar com as emoções e negá-las, né? Não posso sentir medo, não posso ficar ansioso. Ao invés da gente ter essa reação, até as teorias de mindfulness, né, que é a atenção plena, que estão sendo muito recomendadas para a gestão do estresse hoje, elas falam que o ideal é a gente permitir que a emoção venha com essa câmera interna, com essa câmera de como é que eu reajo ao medo? Que desconforto esse medo está me trazendo? Quando eu sinto medo, o que acontece comigo? Quando eu me sinto ansioso, eu como mais? Eu quero fugir? Eu quero comprar? Eu quero... O que acontece comigo quando eu estou ansioso? Qual é a minha reação? Porque a partir do momento que eu aceito a emoção e entendo as minhas reações, eu posso ter essa pausa entre o que acontece comigo e a maneira que eu reajo. Então, é possível inserir aí uma pausa entre algo que acontece
de fora imobilize em mim uma emoção e eu escolher de que forma que eu vou reagir, agindo de uma maneira mais funcional. Olha que importante isso para o nosso dia a dia. Isso cabe nas nossas tensões de relacionamentos, porque a gente percebe que nesse momento as tensões nas relações estão maiores, porque as pessoas estão com os sentimentos, com as emoções à flor da pele, então as pessoas tendem a estar mais reativas. Então, saber lidar com isso é fundamental, tá? E para eu conseguir saber lidar com isso, eu preciso primeiro ter essa autoconsciência, que a inteligência emocional já nos fala, não é? Primeiro pilar da inteligência emocional, autoconhecimento. Segundo, autogestão. Terceiro, empatia, perceber o meio ambiente. E quarto pilar, gestão dos meus relacionamentos. Então, as teorias da inteligência emocional já dizem que a gente tem esse caminho aí para conseguir gerenciar melhor as nossas relações, que hoje se tornam ainda mais fundamentais, tá? Ter relações saudáveis ajudam muito na sensação de bem-estar e de felicidade. Então, o que eu tenho percebido nos atendimentos que eu faço? Eu não atendo em clínica, eu atendo mais coaching executivo, mas eu atendo muitos grupos, e agora cada vez mais grupos dentro de empresas, trabalhando adaptabilidade, inteligência emocional. Ontem a gente começou um projeto de rodas de conversa, justamente para lidar com essa questão de que estratégias a gente pode ter no dia a dia para lidar com tudo isso. Então, o que eu tenho percebido? Algumas dualidades. A sensação de autocobrança, quem trabalha em casa, principalmente em home office, fica com essa tensão de, olha, não tem ninguém me olhando, então já que não tem ninguém me olhando, aí sim que eu preciso estar presente o tempo inteiro. Se me chamarem, eu tenho que estar aqui de prontidão. E aí essa autocobrança vem com culpa, né? Se eu saio para fazer alguma coisa, já vem uma sensação de culpa de que eu posso estar fazendo algo de errado. Então, a autocobrança. E por outro lado, a importância da gente praticar a autogentileza, saber que a gente não vai estar bem sempre, que está tudo bem, a gente não está bem o dia inteiro, não está feliz o dia inteiro. Então, apesar da gente estar falando de felicidade, é importante a gente saber que a felicidade não vai estar o dia inteiro com a gente e que está tudo bem a gente não ser feliz. Todas as emoções são necessárias. Quando a gente fala das emoções básicas, aí a gente fala de tristeza, a gente fala de medo, a gente fala de raiva, de felicidade. E a quinta, os autores, alguns falam que é o nojo, que é essa repulsa que nos protege. Alguns autores estão falando hoje da amorosidade. Enfim, tem diversos autores. Mas o medo, a raiva e a tristeza são 3 emoções que não são tão positivas no sentido de causarem bem-estar. Ninguém fala, que legal, tô com medo. Ninguém fala, que legal, eu tô com raiva agora. Não. Então, são emoções que não são agradáveis. Então, a gente tem 3 aí para uma que é a alegria. Então, é importante que a gente seja gentil com a gente e possa lidar melhor com esse turbilhão de emoções sem se culpar tanto, tá? E sem ficar tanto com chicotinhos por pequenas coisas. Escolher as nossas batalhas. Cada vez mais eu percebo que é importante a gente escolher as nossas batalhas, tá? Para nossa saúde mental. Medo da morte e gratidão pela vida. Então, essa dualidade também, a gente está tendo que lidar com ela. O medo da morte não só para a gente, mas para pessoas próximas. E, ao mesmo tempo, todos os dias, esse sentimento de ser grato por estarmos vivos e por pessoas ao nosso redor também estarem bem. O adoecer e o florescer, que é a base da psicologia positiva, essa ciência que estuda a felicidade, que na história da psicologia a gente olhava muito para o adoecer, e hoje a psicologia tem esse olhar para o que nos faz florescer, o que faz o ser humano ser mais funcional na vida, no trabalho, nas relações, onde a gente estiver. Então, olhar para isso também é importante, é cuidar para não adoecer, mas ao mesmo tempo buscar formas de florescer.
e lidar, gente, com o que há de pior em mim, melhor em mim, não é? Porque eu falo que quem era medroso está mais medroso, quem era ansioso está mais ansioso, quem era raivoso está mais raivoso. Então, eu falo que esse momento de pandemia despertou o que há de pior em mim aí, essas emoções que já estavam ali guerreando, elas estão mais fortes nesse momento. Então, cultivar também o que há de melhor em mim, olhar para que recursos eu tenho, o que eu tenho de bom, ajuda muito a lidar com isso, porque a gente está convivendo muito mais com a gente, principalmente quem está em home office, a gente convive muito mais com a gente mesmo nesse momento. Então, coloquem aí no chat o que vocês têm feito, que recursos vocês têm utilizado para lidar com tudo isso. Pequenas coisas que você está colocando no seu dia a dia, que você percebe que, olha, isso tem me ajudado a lidar com tudo isso, tá? Então, coloquem no chat para ir criando esse movimento aí para vocês irem olhando. Ao mesmo tempo, eu vou falar principalmente duas teorias, três, a psicologia positiva primeiro e depois duas outras teorias aí mais científicas que eu vou trazer para esse momento, combinado? Então, o primeiro aí é a ciência da felicidade, que é a psicologia positiva. Eu fiz uma especialização na PUC do Rio Grande do Sul, que se chama Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e da Felicidade. Olha que legal, uma especialização da PUC que leva o nome de felicidade. Então, tem toda uma história do Martin Seligman que trouxe esse olhar para a psicologia através de um movimento científico que vai olhar para o ser humano não só enxergando o adoecimento humano, que isso já foi estudado pela psicologia durante toda a história da psicologia aí, mas vai olhar para o ser humano pensando, ok, a gente sabe o que adoece, mas o que faz o ser humano não adoecer? O que faz o ser humano se fortalecer ainda mais? O que faz o ser humano ser mais feliz? O que faz o ser humano ter mais forças diante da vida, tá? Então, tudo isso que a psicologia positiva vem trazer para a gente em forma de ciência. Então, vários cientistas se debruçam sobre isso todos os dias. Cada vez a gente tem mais artigos científicos nessa ciência, que é uma ciência nova, é uma ciência aí de 20 anos. Então, pensando como uma ciência, é muito nova, né? Pequenininha ainda, mas por falar desse lado funcional, ela tem tido uma repercussão cada vez maior. Então, a psicologia positiva vai olhar para principalmente 3 pilares, que são as emoções positivas, como a gente pode cultivar mais emoções positivas no nosso dia a dia, quais são os traços e as nossas forças, as nossas qualidades que fazem a gente dar para o mundo o que a gente tem de melhor, que aí tem a ver também com propósito. Quando eu ofereço o que eu tenho de melhor para o mundo através do meu trabalho, através da maneira como eu vivo, isso me fortalece. Então, dentro desse item tem um teste que se chama VIA. Quando eu fiz a outra palestra aqui, que foi na semana da Setembro Amarelo, eu mandei o link, eu posso mandar de novo o link para vocês. É um teste gratuito, é um link que você vai para a página do VIA nos Estados Unidos, mas você tem como colocar a tradução. Você faz esse assessment, esse mapeamento, e ele vai te dar um resultado de quais são suas forças. As 5 principais do relatório são as que te caracterizam mais, são as mais fortes em você. Então, você vai olhar para isso e vai tentar colocar elas ainda mais a favor da sua vida hoje. E o terceiro pilar é o pilar das instituições positivas. Então, um dos desejos aí, por isso que eu fico feliz de estar aqui com vocês também, porque um dos desejos do Martin Seligman, que é um dos precursores aí da psicologia positiva no mundo, é que as instituições sejam lugares que propiciem um ambiente mais feliz, que as pessoas possam ser mais felizes dentro das instituições.
tá? Então, o pessoal está escrevendo, te interromper um pouquinho. O pessoal está escrevendo aqui o que deixa melhor, né? O que faz bem, meditação, ouvir músicas alegres, caminhadas, oração. Então, tem um mix aí de coisas. excelente, excelente, ótimo. Ótimo, continuem colocando coisas aí, porque a gente vai sair com uma lista que dá até para a gente pegar essa lista aí e transformar num post, assim, ó. Vamos cultivar. É verdade. Muita coisa boa aí. Várias coisas que vocês falaram, eu vou falar daqui a pouquinho, como pilares aí científicos, tá? Então, muito legal vocês terem falado isso. Então, uma das coisas importantes é exercitar a atenção plena. O que é a atenção plena? Hoje a gente vive no piloto automático, né? E o piloto automático é uma das coisas que pode nos levar ao estresse. Então, a atenção plena é verdadeiramente a gente entrar em contato com o que a gente faz no aqui e agora. É deixar de fazer várias coisas ao mesmo tempo, o tempo inteiro, e verdadeiramente se focar no que fazemos nesse momento. No trabalho, quando chegar em casa, né, verdadeiramente olhar para as pessoas da família, estar presente, tirar qualquer distração. E a gente sabe que isso aqui, né, gente? Isso aqui é uma distração que é maravilhosa, porque ela nos ajuda muito, é uma baita ferramenta, o celular, mas é uma distração que nos tira da atenção plena, tá? Como que eu exercito a atenção plena? A gente ouve muito falar hoje de mindfulness. Fiz uma formação no Instituto de Psiquiatria, lá da USP, e é justamente o mindfulness é você realmente perceber aí como é que está a sua respiração, fazer pausas, a meditação, né? O mindfulness é uma linha aí dentro desse chapéuzão que é a meditação. E você tá atento. Lembra quando eu falei da câmera interna? É você ter essa autoconsciência. A mindfulness, ele nos ajuda a perceber como eu funciono, como eu lido com as coisas que fogem do meu controle, que me trazem desconforto, ou dor, ou sofrimento, ou até alegria. Tá? Então, é essa câmera interna ligada. E aí eu vou para o Tal Ben-Shahar, que é um professor de Harvard, que ele é famoso porque falam que a aula dele é a aula mais disputada em Harvard. Todo mundo queria assistir a aula dele em Harvard porque ele trouxe para dentro dessa universidade o tema felicidade, tá? Então tem vários materiais super legais dele na internet, vocês podem se aprofundar mais. Eu vou trazer aqui para vocês esse modelo que ele chama de SPIRE, tá? Então esse modelo SPIRE é um modelo que ele traz falando que a gente tem que buscar esse bem-estar integral e que esse é um caminho para a gente ser mais feliz. Olha como ele faz todo sentido nesse momento. Então, o S, espiritual. Eu levo uma vida com propósito, eu cultivo a fé, muita gente colocou aí a rezar, não é? O rezar também é uma forma de meditar. Tá? Se a gente vê as pessoas ali rezando terço, o jeito que falam, né? A concentração, o estar presente ali pode ser uma forma de meditação também, de alcançar essa presença, tá? Então, o espiritual é cultivar a fé. A fé ajuda muito, principalmente nesse momento de luto. Quem já perdeu alguém próximo, é ainda mais importante cultivar a fé, tá? Dentro do espiritual pode ter a religiosidade. A religiosidade, ela ajuda muito porque ela também traz a comunidade, ela também traz esse grupo de apoio que vem ali no relacional, tá? Que é o quarto item, mas não necessariamente, tá? Então, a espiritual é um chapéu maior que pode vir com a religiosidade ou não. O físico, fundamental, gente, esse é o único corpo que a gente tem. Por mais dinheiro que a gente possa ter na vida, não tem como comprar outro corpo, é ou não é? A gente pode ter o maior dinheiro do mundo, não tem como a gente comprar. Esse é o único corpo que a gente tem. Então,
cuidar do nosso corpo e dessa conexão corpo e mente é fundamental. E aí eu vejo muitas pessoas comendo por ansiedade, bebendo demais, né? Indo para alguns vícios ou resgatando vícios nesse momento de ansiedade. Intelectual, gente, aí tem tudo a ver com o mundo do trabalho. Então, assim, ver os desafios como coisas boas, oscilar aí entre a zona de conforto e a zona de desafio, porque a tendência do ser humano, muitas vezes, é se acomodar e ficar numa zona de conforto, mas a zona de desafio, ela nos ajuda a estar mais engajado, a estar mais aberto às experiências, a sentir mais essa sensação de motivação, de ter motivos para a ação. O relacional, cultivar bons relacionamentos comigo e com os outros, e emocional, aceitar as emoções e saber lidar com elas. Um parênteses, eu vi esses dias uma psicóloga clínica falando sobre a diferença de aceitação e de tolerância, e eu gostei muito. Tem coisas que a gente aceita e tem coisas que a gente tolera. A aceitação é algo mais profundo. Eu verdadeiramente aceito aquela emoção, aceito essa situação. Eu tenho como mudar? Não tenho. Então, eu aceito que isso está acontecendo. Alguém que eu tenho problema de relacionamento, eu aceito que eu tenho alguma questão com essa pessoa e que tem uma parcela minha aí que não consegue lidar com esse jeito desse outro ser humano de ser. E o tolerar é diferente. O tolerar cria uma barreira aí, vocês percebem? Aí eu tolero isso, mas eu tolero longe de mim. Eu tolero isso, mas quando eu tolero uma emoção, eu não estou deixando ela fluir dentro de mim, eu não estou verdadeiramente vivenciando ela, eu estou botando uma barreira e estou tolerando. Então, importante a gente pensar, porque nem tudo a gente dá conta de aceitar, tem coisas que a gente acaba só tolerando mesmo, faz parte, mas perceber esse movimento interno, isso eu dou conta de aceitar, e isso flui em mim, e isso acalma, ou isso eu tolero. E quando eu tolero, a tendência é que muitas vezes isso não fique tão bem resolvido, isso fique ali mexendo mais comigo, tá? Aí, entrando em cada um deles rapidamente, né? O que é espiritualidade para você? Se você já descobriu qual é o seu propósito, o que você pode fazer para vivenciar mais o seu trabalho com propósito? Você fala que a gente não precisa procurar o propósito, a gente pode criar o propósito dentro do que a gente já faz. Atender outras pessoas, servir outras pessoas, faz parte do nosso propósito também. E quais são suas forças? Se vocês puderem fazer o VIA, eu super recomendo, tá? Que é esse assessment, esse teste que eu falei para vocês. Gra, oi. Faltando um pouquinho no que você falou com relação a tolerar e aceitar, né? Aceitar e tolerar. Assim, a gente faz uma reflexão, principalmente nesse momento de pandemia, que o quanto às vezes as pessoas estão adoecendo por estarem juntas, por não ter esse convívio, foram obrigadas, né, no momento aí de home office, não estavam acostumadas a conviver, e o tanto que isso gera, imagino no mundo, né, gerou e gera, tem gerado angústias aí no dia a dia, de não saber como lidar com o outro dentro de casa, com o filho, com o marido, e o tanto que isso vem gerando situações, eu escuto assim, de amigos, de várias pessoas, a dificuldade que as pessoas têm, o tanto que o tolerar é ruim, né? O tanto que o tolerar gera uma tristeza, gera uma insatisfação e até adoece as pessoas, né? Então, acho que é algo que a gente tem que refletir muito no dia a dia, nesse último ano, quanto a gente não está tolerando e o que a gente pode fazer para que isso fique mais leve, né? Seja diluído aí. Isso tudo que você vem falando é bem bacana de olhar para as emoções positivas, porque muitas vezes as pessoas estão tão envolvidas no conflito ali que fica só no negativo, né? O positivo está deixando de existir, né? E isso é muito ruim. Exatamente, Camila, exatamente. Cada vez mais as relações estão mais tensionadas, porque se eu não estou bem, se eu estou inseguro, se eu estou
mais irritado, se o medo me traz desconforto e eu não consigo lidar com esse desconforto, o que eu faço? Eu procuro muitas vezes situações externas que vão justificar o meu mal-estar. Então, o nosso movimento involuntário, não consciente, muitas vezes, o outro fez isso e me deixou irritado. O outro, né? Tá no outro. Exatamente, assim, é automático, né, gente? Se a gente não tem esse processo, esse caminho rodado de autopercepção, a gente desconta as nossas angústias em quem está ao nosso lado, geralmente são as pessoas da nossa família, que são pessoas que a gente sabe que estão ali com a gente o tempo inteiro e que muitas vezes são relações que não tem como deixar de ser, né? Meu filho não vai deixar de ser meu filho, mas assim, isso não me dá o direito de muitas vezes descontar algo que não está bem em mim no outro. Por isso que essa autoconsciência é fundamental, né? Fundamental. Eu acho que assim, olhar para isso nesse momento é necessário também. Então, assim, gente, o físico não tem jeito. Atividade física é necessária. Qualquer uma que te faça bem. Pode colocar o celular, uma música e dançar, pode fazer caminhada, o que for possível. Mas a atividade física, tudo que eu leio, gente, de gestão de estresse científico, que do Einstein aqui também fala, do Albert Einstein, atividade, não tem como fugir da atividade física, tá? Quem já faz, ótimo, parabéns. Quem ainda não faz, tenta começar a fazer, dá os primeiros passos, porque nesse momento ele também libera aí em nós alguns componentes que vão nos ajudar a fazer a gestão do estresse. O intelectual, eu já falei um pouquinho, tá? Relacional, a gente falou também bastante. O emocional, eu também já falei da importância de perceber as emoções, de perceber o quanto a gente tem vivenciado também a gratidão, né? Quer dizer, se a gente tem um olhar mais otimista ou pessimista e o quanto isso influencia no nosso dia a dia. Eu tenho ouvido falar muito de autocuidado, então é um tema que está muito relevante. Eu acho que o autocuidado é justamente a gente perceber o que nós precisamos, o que é necessário para que a gente esteja bem com a gente, com as nossas emoções, para que a gente possa estar bem com o nosso trabalho, com a nossa família, com as nossas escolhas, tá? Então, esse autocuidado é cada vez mais necessário. E eu adorei, eu passei para a Camila. Camila vai passar para vocês, né, Camila? Esse guia prático de autocuidado na pandemia, que é um e-book que foi desenvolvido pelo Hospital Albert Einstein, que ele traz reflexões importantes, dimensões importantes para que a gente cultive cada vez mais esse tempo de cuidar, de olhar, né, de escutar, de ser gentil consigo e com os outros. Então, quais são os pilares do autocuidado desse e-book, tá? Ele fala do movimento, que é a mesma coisa lá do que o Tal Ben-Shahar fala, né, do físico. Aqui fala da gestão do estresse, da importância da gente saber gerenciar o estresse, e aí é importante a gente conhecer os nossos limites. Então, essa autoobservação, essa técnica é fundamental para a gente saber quando a gente está colapsando. Olha, não estou bem, estou muito cansado, preciso dormir mais essa noite, porque, né, a cabeça está pipocando. O corpo, né, Graciele? Porque às vezes nosso corpo ele está falando, muitas vezes as pessoas, não vou, né? Não, se eu preciso estar ali descansando um tempo a mais, descanse, né? Ouça o corpo, ouça o que ele está dizendo para você, né? Porque muitas vezes a gente passa por cima, né? Do que o corpo ele fala muito com a gente, né? O tempo inteiro. Muito. E se a gente não ouve o corpo, gente, o corpo vai colapsar, tá? Então, se a gente não aprende a perceber os pequenos sinais, é igual o carro, né? Muitas vezes ele está acendendo uma luzinha ali. Se você vai ignorando as luzinhas, daqui a pouco ele para, ele te deixa no meio do caminho. Então, é fundamental a gente perceber esses alertas e parar e ir resolvendo, né? O sono, tá? O sono é fundamental. Eles trazem a sugestão do yoga nesse material fortemente, porque eles falam que é uma atividade que trabalha respiração,
espiritualidade de alguma forma, essa coisa da conexão com algo maior, e também trabalha o corpo, tá? Então, nesse material do Albert Einstein, eles trazem uma parte específica sobre yoga, a nutrição, quer dizer, inserir bons alimentos, cada vez mais a gente vê que isso também é fundamental, contato com a natureza, e os estudos mostram que se não dá para a gente sair e ter um jardim, a gente pode colocar imagens de jardim que a gente gosta. A gente pode colocar um vasinho sobre a nossa mesa. Isso também nos ajuda a ter essa sensação de bem-estar. Relacionamentos que também conecta com Tal Ben-Shahar, e a espiritualidade que também conecta com o Spire. Então, olha que legal. São dois materiais que não se conheciam, que são totalmente divergentes. Quer dizer, Tal Ben-Shahar tá fazendo ainda todo esse estudo, ele é vivo ainda, tá? A gente vê coisas atuais dele. Então, ele estudando isso lá fora do Brasil, e o Albert Einstein trazendo esse material dessa medicina mais integral, trazendo esse autocuidado aí na pandemia. E aí eu fecho com vocês o que você pode fazer para ser mais feliz. E vamos abrir para as perguntas. Vamos lá. Legal, eu fiz uma perguntinha aqui no início, pode ser que depois você respondeu, Gra, mas eu não sei se é uma dica interessante, que talvez pode ser dúvida de outras pessoas. Falando um pouco em pandemia, nesse momento que a gente está vivendo, como que você vê uma forma de manter o equilíbrio entre cuidado e medo, né? Para que o cuidado excessivo não gere medo. E principalmente nesse momento assim, nossa, eu preciso ter medo, eu tenho medo de tocar, eu tenho que ficar de máscara, né? Eu tenho que lavar a mão todo momento. Então, às vezes, isso vai gerando uma ansiedade nas pessoas, né? Falando de pandemia, eu acho que isso é uma coisa que está bem atual. Assim, dicas, mas eu acredito que você falou, né? No decorrer aí, essa questão, próprio autocuidado, né? A autopercepção. Porque Sim. Se você se cuida muito em excesso, isso gera uma ansiedade que gera um medo, né? Então, tem uma zona do meio aí que a gente pode... Tem. E interessante essa sua pergunta, porque uma das forças pessoais aí, que eu falei, né, que tem esse pilar das forças e virtudes da psicologia positiva, uma das forças é a coragem. E eles falam, coragem não é ausência de medo. Olha que lindo isso. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você conseguir saber lidar com o medo e gerenciar riscos. Então, saber gerenciar os riscos, fazendo escolhas conscientes, cuidando de você e cuidando do seu entorno também, porque nesse momento, quando a gente cuida da gente, a gente também está cuidando do entorno. Por isso, mais importante ainda, focar no autocuidado. Se eu não adoecer, eu deixo de contaminar um monte de gente também. Quando eu adoeço, dificilmente eu consigo me manter doente sozinha, porque nos primeiros dias que eu não souber que eu estou contaminada, se eu já estou em movimento aí, eu posso também contaminar outras pessoas. Então, o medo nesse momento, lembra do volume que eu falei, o volume da emoção? Se a gente puder controlar esse volume, no sentido de que o medo ao extremo, ele causa muita ansiedade, porque o medo tem a ver com a ansiedade. O medo, a gente está antecipando coisas futuras. O que pode acontecer? Se eu acontecer, se alguém adoecer, se fulano morrer, né? Então, a nossa cabeça ansiosa, ela fica antecipando situações futuras, e isso desperta em nós, muitas vezes, um medo tão grande que nos faz não ir para a vida. Então, eu acho que é esse o cuidado que a gente tem que ter. Não deixar o medo nos paralisar diante da... Calibrar, né? Calibrar isso aí, que não, nem muito, nem de mais, nem de menos, né? Tem uma pessoa de mão... Alexandre. Vamos lá, Alexandre. Não, tem um ponto que você falou que eu acho que é bem legal, que assim, ninguém vai ser feliz o tempo todo, né? E efetivamente é o que isso? É até o que faz os contrastes da vida, mas esse mundo digital de hoje, ele cria uma coisa muito forte, você se mostrar feliz o tempo todo no Facebook, a felicidade de Facebook. E até, de um lado, algumas pessoas
se sentem, caramba, não estou aproveitando a vida o suficiente, que olha a vida das pessoas que estão no Facebook, e de outro, tem outros que ficam dependentes de mostrar uma falsa felicidade o tempo todo. Eu não sei, isso me fez um pouco essa reflexão, eu queria ouvir um pouco como é que você vê essa questão. Excelente, Alexandre, excelente pergunta, porque é muito atual, né? É um tema atual e a gente percebe que tem muitas pessoas adoecendo por conta de olhar realidades no Facebook, no Instagram, enfim, em redes sociais, e pautarem a própria vida pela realidade do outro e ficar com essa sensação de menos-valia, que impacta inclusive na autoestima. E conversando com uma amiga que é dona de uma agência de publicidade, que é minha cliente, ela me falou uma coisa muito legal, e ela é de agência de publicidade. Ela falou assim, nas redes sociais todo mundo mostra vitrine, mas ninguém mostra o depósito. Olha que interessante isso! Então, nas redes sociais, todo mundo quer mostrar sua vitrine, quer dizer, ela arruma a vitrine da melhor forma possível, deixa mais impecável possível, porque ela quer mostrar o melhor para vender a sua imagem, para vender o que ela acha que é o melhor dela, ou até por uma necessidade de não estar bem e de querer mostrar para as pessoas que está bem. E às vezes não é nem real. Mas todo mundo tem em casa o seu depósito. Como toda loja tem a vitrine e o depósito, todo mundo tem em casa o depósito, mas muitas vezes as pessoas não vão lá e vão filmar o depósito da casa, que é esse turbilhão de emoções. Muitas vezes, quando as pessoas até somem das redes sociais, é porque elas não estão conseguindo dar conta das emoções negativas e muitas vezes não conseguem mostrar isso, né? Quer dizer, também é difícil as pessoas, e eu acho muito bacana quando as pessoas verdadeiramente demonstram a sua vulnerabilidade. E aí eu indico Brené Brown, que tem um TED dela, é uma cientista maravilhosa que estuda a vulnerabilidade, tem livros até para líderes, que fala justamente sobre a força está na vulnerabilidade. Você verdadeiramente demonstrar para o outro que você não está bem, mostra a tamanha força que você tem. E não esconder ali o depósito o tempo inteiro. Eu acho o máximo isso. As pessoas querem mostrar no Instagram, no Facebook, e muita gente vai nessa onda, né? Muita gente vai, vira uma competição, né? De corpo, felicidade, tudo isso ali vai virando, as pessoas estão virando escravas, né? Isso é muito perigoso. E adolescente, gente, eu vejo um estrago em adolescentes que têm muitas vezes muito tempo livre e que seguem pessoas que têm o corpo perfeito, né? E que muitas vezes, esses dias eu estava vendo uma moça de 19 anos marcando plásticas, assim, uma moça bonita, porque ela quer ter o seio de fulana de tal, ela quer botar uma bunda para ficar igual de... Então, assim, uma menina. Então, assim, o quanto isso impacta na autoestima, quanto as famílias têm que ter esse cuidado também, de trazer conversas para orientar. Sim, orientar. Filho de 9 anos. Esses dias eu abri alguns vídeos aqui educativos, de tipo escolas para ele. A hora que eu abri o vídeo no YouTube, ele falou assim, mamãe, ó, tem 800 seguidores, coitado, 29 anos. Mamãe, esse coisa, né? 800 seguidores. Ah, coitado, eu não vou assistir isso. Eu falei, meu filho, eu preciso conversar com você. Porque é isso, eles estão medindo o sucesso do outro pelo número de seguidores. Olha que loucura isso. O Gra tem uma pergunta, a Jucimara. Por favor, me dê um direcionamento para as mães que buscam normalmente a felicidade dos filhos e esquecem da própria felicidade. Boa pergunta. Eu acho que o mais legal, Jucimara, é assim, os filhos, eles são uma esponja. Então, se a mãe não estiver bem, ela vai passar isso para os filhos. Então, até aquele recadinho do avião, né? Coloque a máscara em você e depois coloque a máscara nas pessoas. Eu acho que isso é perfeito para a mãe, porque eu falo que maternidade e culpa nascem juntas. As mães que estão aqui, né? Eu falo, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa maior do que... Tanto que a gente fala que ser mãe é padecer no paraíso. É padecer no paraíso. É uma sensação maravilhosa de amor,
mas ao mesmo tempo vem com uma autocobrança, com uma culpa e com uma expectativa. E quando você fala, né, buscar a felicidade dos filhos, é uma expectativa, né? E aí é saber que o seu filho não vai ser feliz sempre e tá tudo bem, nem deve ser feliz sempre. Então eu vejo aqui quando os meus filhos, quando eles ficam sem tecnologia, e o castigo aqui é sempre ficar sem tecnologia, porque eu sei o quanto isso dói neles, dói verdadeiramente. O que eles me falam é: estou entediado. Eu falo: ok, ter tédio faz parte da vida. Que bom que você está vivenciando tédio, porque a gente não pode estar sempre estimulado, a gente não pode estar sempre no, né? Que é o que as mídias e a tecnologia faz com a nossa cabeça. Então, estar entediado faz com que eles joguem ping-pong, que aqui em casa tem uma mesinha de ping-pong, com que eles montem Lego, que muitas vezes, quando eles têm tecnologia, eles não montam Lego, então, que eles façam outras atividades. Então, Jucimara, eu acho que é muito isso, saber que os nossos filhos não vão ser felizes sempre e que para nós também proporcionarmos uma educação saudável em casa, a gente precisa estar bem. Então, conseguir cuidar da gente, do nosso bem-estar, para a gente poder proporcionar um clima. A gente fala de clima organizacional nas empresas, né, o tempo inteiro. Então, para a gente proporcionar um clima familiar mais saudável. Sim, que a felicidade da mãe, ela vai ser também a felicidade do filho, né? Então, aquilo que eu consigo ter em mim, eu vou conseguir emitir, né, Graciele? E sem culpa, né? Eu acho que sem culpa, porque a culpa, ela realmente leva para... Ela vai respingar de alguma maneira ali, né? Então, que você mostre para ele também que você é um ser limitante, que você é um ser também que chora, que sofre, né? É importante os filhos verem isso, até eu não sou mãe, mas assim, eu sou tia, né? Então eu vejo muito a minha irmã fazendo isso com a minha sobrinha, e aí ela fala: mãe, tudo bem se você tá chorando, mãe, tudo bem se você não tá bem. Porque isso mostra que ela também vai poder sentir, né? Que ela também vai poder expressar o que não é bom, né? Então eu vejo isso também. E saber o que a emoção está dizendo. Eu falo, quando os nossos filhos não estão bem, ao invés da gente tentar tapar esse buraco também. Ah, você não está bem? Vamos fazer alguma coisa. Ah, você não está bem? Vamos. Não, é verdadeiramente sentar na frente do outro e falar assim: o que está acontecendo aí? O que te fez ficar assim? É olhar para a emoção. Eu sempre falo, né? É olhar para a emoção e ver o que causou essa emoção. E o que eu posso aprender sobre mim? Eu até falava no passado que, assim, meu objetivo era muito ser feliz. Hoje, meu objetivo é ter autoconsciência. Por quê? Porque o ser feliz depende também da autoconsciência. E a autoconsciência vai me fazer lidar com momentos felizes e infelizes da vida com mais... com foco na minha evolução. Então, assim, quando eu olho para uma dor ou para uma ansiedade ou para algo negativo da minha vida e consigo vivenciar ele com consciência, sem fugir, sem esconder, mas verdadeiramente ter consciência disso e saber o que ele está me mostrando naquele momento, eu vou evoluindo ao longo da vida. Percebe? Então, eu acho que isso é muito legal também. Pessoal, perguntas, deixa eu falar que o pessoal escreveu com relação às palavrinhas: ouvir músicas alegres, caminhada, oração, assistir séries inspiradoras. Tem bastante série inspiradora para a gente assistir, né? Nesse momento de pandemia. Ouvir louvores, adorar a Deus. Que bonito, o Elton escreveu. Olha que legal. Leitura. A Luciele escreveu leitura, escrever textos de reflexão e compartilhando com os amigos. Olha que legal, a Luciele, ela falou dessa coisa de escrever textos de reflexão. Isso é muito legal, porque isso tem a ver com autopercepção. Quando você escreve, você está narrando ali a sua percepção. Então, o escrever também é uma forma dessa técnica de autopercepção, que é fundamental nesse momento. A caminhada legal, às 5 da manhã, Elton, fala sério.
Legal, ouvir o louvor, olha só que legal. O louvor é música, né? E é uma música que nos traz paz, que nos traz reflexão. Então, olha como apareceu bastante essa conexão com a espiritualidade. Até a meditação também é uma conexão com a espiritualidade. Então, verdadeiramente a espiritualidade nos ajuda muito a manter a fé. E aí o cuidado que a gente tem que ter com a esperança, né, gente? Porque a esperança é importante, é super importante. Mas eu tinha feito uma campanha para uma empresa, um cliente meu, e era assim, posts de apoio e força. E desde o ano passado, março, a gente começou e toda semana eu mando um post e tinha hashtag vai passar, hashtag cuide de você, hashtag estamos juntos, alguma coisa assim. Esse ano eu falei assim com a gerente de RH, eu falei, eu vou tirar o vai passar, porque eu vi uma pesquisa de uma revista científica que fala que 90% dos profissionais, dos médicos que estão perto aí da doença, está até na super interessante isso, na última super interessante, que a capa é sobre Covid. Eles falam que, na verdade, a tendência é que não passe, vai passar. A gente vai aprender a lidar. A gente vai ter que aprender a lidar com o Covid do jeito que a gente lida com a gripe, com o câncer, com outras doenças. Então, essa esperança de que vai passar, não, é uma esperança que talvez não ajude as pessoas, porque cria uma expectativa. Olha que expectativa que a gente queria quando a gente fala vai passar, e não passa, e passou um ano e não passa, e estamos segundo. Então, também olhar para isso é importante, talvez não vai passar. Talvez a gente tenha que aprender a lidar com essa doença. Talvez, né? Também olhar para isso. A gente tem aí um tempo já estourado, infelizmente, né? Mas assim, tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta, abrir o vídeo, fiquem à vontade, gente. Usar esse espaço aí para vocês, ou no chat. Vai, gente, coragem, falem com a gente. Conversem. Vocês levam dessa palestra, o que vocês vão aplicar nesse final de semana? Ou falem, ou botem no chat para a gente. O que você pode fazer para exercitar mais esse bem-estar nesse momento de pandemia, de saúde mental? Legal compartilhar. E é legal quando a gente compartilha, Camila, porque às vezes a gente se inspira no que o outro faz. Sim, sim. Eu mesma não estava fazendo atividade física. E aí, quando eu comecei a trabalhar mais esse tema nas empresas, eu falei assim, não faz sentido, eu não estou sendo coerente. Eu estou lendo, eu estou vendo a importância disso e eu mesma não estou praticando. Que coerência é essa? Eu falo que é importante e eu não estou dando conta, preciso dar conta. Então, hoje eu ainda falei aqui em casa, eu falei, olha, essa semana, todos os dias eu consegui fazer, foi uma vitória para mim. Então, também uma coisa legal, gente, é justamente a gente celebrar as pequenas conquistas, porque todos nós temos pequenas conquistas diárias, pequenas coisas para trazer, né, essa sensação de bem-estar. Então, é fundamental. A Jucimara escreveu aqui, não sei se você consegue ler, que ela amou a palestra, que estava precisando dessas palavras. Oh, legal, Ju. Que bom. Obrigada, Jucimara. A Luciele também, muito legal. Agora não temos a desculpa da falta de tempo, verdade. Sempre deixamos para depois buscar a felicidade e bem-estar, verdade. É isso, é exercitar todo dia, né? Todo dia cultivar o bem-estar e a felicidade e aceitar quando a emoção negativa vier, sem tentar nos livrar dela, verdadeiramente percebendo que ela faz parte da vida. A gente não vai estar sempre bem e não vai estar sempre mal. A gente vai ter que saber lidar com esse, né, esse alto e baixo aí. Compartilhar, né, Graciele? Compartilhar com as pessoas, né, as dores, falar. Acho que falar é muito importante, né? Tem sempre alguém que você vai conseguir falar ali e vai te ouvir, né? Hoje em dia as pessoas estão muito corridas, mas se você se abrir verdadeiramente, vai ter alguém que vai te ouvir, né? E ajuda muito. Relacionamentos, né? Sim. Ajuda muito.
Mas que eu espirro, a gente espirra e já fica com medo, né? Espirra já fica com medo. Legal. Alguém quer fazer algum comentário? Quer abrir a câmera? Estão todas tímidas e tímidas. Dá para ver umas carinhas aí, mas ninguém aparece. Ô, Jesus. Gente, me sigam nas redes Olha lá, sociais. ó. Aí, ó, Alexandre. Olha, eu tô gostando. Queria ver um monte de carinha aí. Aí, ó, Luciele. Ó, Lu. Cadê a Lu? Muito bem. Tava aí, cadê? Sumiu? Então, vamos poder ver as pessoas, né? A gente fica carente, né, de ver as pessoas. Fica, parece. Outro dia mesmo, né, Lu? Eu tava com a Lu, aí de vez em quando, Lu, abre a câmera aí, Lu. Aí eu fico assim, Lu, abre a câmera, que eu tô carente. Aí ela, não, hoje eu não tô muito bem pra abrir a câmera. Aí o dia que eu não tô também, eu falo, não, hoje eu não tô muito bem pra abrir a câmera. Homem não se preocupa com isso, né, Alexandre? É verdade, é verdade. Homem não tem essas vaidades, né? Não tô muito bem. Hoje não tô assim, muito assim pra abrir, não. Vou deixar fechada. Coisas de home office. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês, uma empresa que eu admiro tanto. Então, eu fico muito feliz em poder estar aqui com vocês. É uma honra para mim, viu? Cuidem de vocês, cultivem boas emoções. E se precisarem de alguma coisa, Camila tem meu contato. Me sigam nas redes sociais também. Eu estou no LinkedIn, estou no Instagram, enfim. Estou à disposição de vocês, viu? Obrigada, Graciele, foi ótimo. Obrigada mesmo pela sua disponibilidade aí, sempre muito atenciosa com a gente. E gratidão aí pelas palavras, tá? Obrigada. Eu também queria agradecer. Certamente você provocou muitas reflexões, então eu vou levar para o final de semana essa conversa de hoje. Acho que o momento foi oportuno. Sexta-feira, final do dia, vai dar tempo para a gente refletir bastante. Sim. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. Bom final de semana. Um abraço, bom final de Tchau. semana para todos. Tchau. Obrigada. Beijo. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada a vocês. Obrigada pela participação, viu? Imagina, um abraço. Tchau. Tchau. Bom final de semana, gente. Bom feriado.